aí galera da Duralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, voltamos depois de algum tempinho sem vídeos, mas a gente está aqui de volta hoje para falar sobre mais alguma diferença de palavras em inglês. Agora vai ser a diferença das palavras someone, somebody, anyone e anybody. Então, bora lá. Então, começando aqui esse vídeo maravilhoso, a gente teve um vídeo parecido já anteriormente, que foi quais são as diferenças entre some e any, em várias situações diferentes, e aqui eles são um pouco parecidos, como a gente usa isso aqui. Lembra que lá a gente usava, era diferente em afirmações, em perguntas e em negações, e aqui também vai ser diferente, dependendo qual for a sintaxe dessa frase que a gente está usando. Mas então, bora lá. A primeira que a gente vai ver aqui é someone ou somebody. Primeiro, qual que é a diferença entre essas duas, né? Basicamente, nenhuma. Só que essas, como someone e somebody, geralmente a palavrinha com one, ela é um pouquinho mais neutra, enquanto a palavrinha com body, ela é um pouquinho mais informal. Então, na escrita, vai ser mais comum você usar a palavra com one. Então, someone, anyone. Mas agora, tudo bem, beleza, elas são iguais. Someone e somebody, anyone e anybody, né? Os parzinhos estão juntos ali. Mas como a gente usa, quando a gente usa cada uma delas? Vamos começar pelo someone e somebody, que em afirmações ele vai significar alguém ou alguma pessoa. Se você for olhar mesmo na palavra, né, some, a gente geralmente traduz como algum, né, one, então seria algum, né, mas esse one seria uma pessoa, ou somebody, algum corpo, literalmente, mas é uma pessoa. Então alguém ou alguma pessoa. Então em uma afirmação você poderia dizer algo como there is someone at the door. Tem alguém na porta, ou there is somebody at the door, é exatamente a mesma coisa, there is someone ou there is somebody at the door. Ou então, there is someone in the office, tem alguém no escritório, there is somebody at the office, tem alguém no escritório, exatamente a mesma coisa, mas a gente pode usar aí, tanto faz, a gente está usando ambas com esse sentido de alguém ou alguma pessoa em uma afirmação. E aí você vai me fazer, tá bom, a gente pode usar uma pergunta também agora, em vez da afirmação. Você pode usar o someone e o somebody em uma pergunta, mas geralmente isso vai ser quando você for fazer um pedido ou uma oferta. Então um pedido, por exemplo, could someone help me with this heavy bag? Alguém poderia me ajudar com essa mala pesada? Então, could someone help me ou could somebody help me? Claro, tanto faz, os dois aqui fazendo um pedido para alguém, né? Então a gente vai usar em pedidos e em ofertas, assim, sugestões, a gente vai usar o someone e o somebody, não o anyone e o anybody, beleza? Mesmo que for uma pergunta, né, mas é uma oferta. A gente poderia usar também uma oferta, por exemplo. Então, would someone like to go with me to the mall? Ou would somebody like to go with me to the mall? Alguém gostaria de ir comigo ao shopping, ao centro de comercial, à galeria, enfim, ao mall? Então, mas a mesma coisa. Então a gente está usando aqui tanto para afirmações quanto para perguntas, a gente usa o someone e o somebody com esse sentido de alguém ou alguma pessoa. A coisa vai ficar interessante, na verdade, quando a gente for pro anyone ou anybody, que ele pode ser usado em três situações: em afirmações, em perguntas e em negações, e cada uma delas ele vai ter um significado diferente. Então vamos começar, claro, como sempre, pela afirmação, né? Então você pode usar, ok, a gente vai usar o anyone e o anybody em uma afirmação, e aqui ele não vai ter aquele significado de alguém ou alguma pessoa. Quando o anyone ou anybody é usado em uma afirmação, ele vai ter o significado de qualquer um, qualquer pessoa. Então você pode dizer, anyone can do this, qualquer um, qualquer pessoa pode fazer isso, ou anybody can do this. Ou então mais um exemplo, Lisa can invite anyone she wants to her wedding. Então a Lisa pode convidar qualquer um, qualquer pessoa que ela queira para o casamento dela, né, para a cerimônia de casamento dela. Então, o anyone ou anybody em afirmações, ele vai significar qualquer um e qualquer pessoa. Mas em perguntas, ele vai ser exatamente igual a gente tinha falado lá em cima, do someone e do somebody, ele vai significar alguém ou alguma pessoa. Mas aqui lembra que a gente falou que lá no someone e somebody, a gente podia usar eles nesse mesmo sentido, mas geralmente para ofertas e para pedidos, né? Então você pode me ajudar com essa mala pesada. Mas aqui o anyone e o anybody, eles não vão ser usados nesse sentido de um pedido, uma oferta, mas no sentido de uma informação realmente, que você não tem essa informação. Então você pode perguntar,
has anyone seen my keys? Ou has anybody seen my keys? Então, alguma pessoa viu as minhas chaves? Então, isso aqui não é um pedido, isso aqui não é uma oferta, isso não é alguém pode me ajudar a pegar a chave, não. É simplesmente perguntando se alguém viu as chaves, não tem nem pedido, não tem oferta ali. É simplesmente uma informação que você quer. Então aí a gente vai usar o anyone e o anybody, com esse sentido também de alguém ou alguma pessoa. Então, recapitulando, someone e somebody pode ser usado em perguntas, mas em ofertas ou em pedidos. Então, could someone help me? Could somebody help me lift this heavy bag? Ou take this heavy bag? Então, alguém poderia me ajudar a levantar, a levar essa mala pesada? E o anyone e o anybody também podem ser usados nesse mesmo sentido de alguém ou alguma pessoa em perguntas, mas não naquele sentido de pedido, não naquele sentido de um requerimento, de uma oferta, mas simplesmente quando você quiser saber alguma informação que você não tenha. E por último, o anyone e o anybody, como eu falei, né, pode ser usado na afirmação, a gente já viu, na pergunta a gente também já viu, e na negação. E aí, na afirmação ele significava qualquer um ou qualquer pessoa, na pergunta ele significava alguém ou alguma pessoa, e na negação ele vai significar ninguém. Isso tem a ver com algo que a gente viu lá com o any, lembra? Que em inglês a gente não pode ter a dupla negativa, como a gente tem em português, né? Eu não conheço ninguém, né? Então a gente tem duas palavrinhas negativas na mesma frase. Isso não pode ocorrer em inglês. Então quando a gente já tem, por exemplo, uma palavra negativa como not, que também pode ser o do not, né? Então don't, will not, won't, cannot, can't, qualquer uma dessas palavrinhas negativas, se você já tiver elas, você vai ter que usar o any aqui. Você não pode usar o nobody, por exemplo, que o nobody significa ninguém mesmo. Mas aqui o anybody vai ser usado quando você tiver esses caras ali já negativos para você evitar essa dupla negativa. Então você pode dizer algo como there isn't anyone here, não tem ninguém aqui. Ou I don't know anyone here, I don't know anybody here, eu não conheço ninguém aqui. Então o anyone ou anybody, nenhuma negativa, ele vai significar ninguém, nenhuma pessoa, né? E aqui um bônus só para você dar aquele like, aquele joinha maravilhoso aí, que vai ser a palavrinha também nobody, que ela significa, como a gente mencionou, ninguém. Então, mas é um ninguém quando não tem essa negativa já anteriormente. Então você pode dizer algo como nobody knows this, ninguém conhece isso, no one knows this. Também mesma coisa, nobody, no one também são basicamente a mesma coisa, assim como somebody, someone, anybody e anyone. Aqui a gente viu que não tem nada antes, não tem uma outra negativa, né? Como no I don't know anybody, né? Então don't anybody. Não, aqui é simplesmente nobody knows this. Então ninguém sabe isso aí. Então por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, gostado e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.